Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Samuel, estou aqui para gravar mais um vídeo, para nossas vidas, nossa meditação, Desde já agradecer aos irmãos, já chegamos aos 60 inscritos no nosso canal, para a glória de Jesus. Se não fosse ele, não teria nenhum, é assim? Nós agradecemos, irmãos, você entra, compartilha, para que mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o que eu quero aprender e com vocês ensinar também, Oséias capítulo 4, versículo 6, Diz assim a palavra de Deus: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem das ofertas pelo pecado do meu povo, e pelas transgressões deles tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-eis recompensa das suas obras. Irmãos, nós olhamos essa palavra onde Oséias, ele se refere, ao povo de Israel, povo de Judá, são ameaçados pelo seu castigo. É o título da palavra de Deus aqui, nesta manhã de quarta-feira, 10 de março, para a glória de Deus. Então Deus aqui começa a repreender o seu povo, irmãos. Porque o povo estava sendo destruído. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quantas pessoas nos dias de hoje, irmãos, é destruído porque lhe falta conhecimento? A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele estava nessa terra, vai dizer que ele repreende o povo, os judeus, os saduceus, Aquele povo, ele repreende, fala, reis por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, para Jesus falar isso, Jesus ele meditava na lei Torá, nos mandamentos, no Velho Testamento. Então, para nós, irmãos, não perecermos sobre a face dessa terra, é necessário nós ter uma vida conduta, uma vida de intimidade, uma vida de santificação, uma vida de leitura na palavra de Deus. O povo foi destruído por falta de conhecimento. Quantas pessoas, irmãos, não têm o conhecimento da Bíblia? A pessoa erra, a pessoa falha, a pessoa desvia, a pessoa critica, a pessoa julga, A pessoa vive uma vida completamente errada porque não tem o conhecimento do que Deus irá nos ensinar nos dias de hoje. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, Porque tu rejeitaste o conhecimento, ou seja, o povo lá, irmãos, foi destruído porque ele faltou conhecimento. Mas não é que faltou conhecimento, porque tem gente que falta o conhecimento, irmãos, mas não conheceu o conhecimento. Então aí tem um desconto, Deus há de se revelar para essa pessoa, Eu creio. Mas aqui a Bíblia diz que o povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, mas eles rejeitaram o conhecimento, ou seja, eles rejeitaram a conhecer a Deus, irmãos. Quando nós rejeitamos a conhecer a Deus, o seu amor, conhecer o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, quando nós rejeitamos a conhecer o Senhor, irmãos, nós somos automaticamente destruídos. Por quê? Porque nós não estamos dando valor à presença de Deus. Não existe uma pessoa próspera, irmãos, sem a presença de Deus. Você pode olhar, a pessoa pode ser próspera aqui, mas se ela não tiver Deus, ela será destruída. As coisas irão acabar sobre a vida dela. Então o povo aqui foi destruído, a Bíblia diz que foi destruído, foi perdendo a visão, foi perdendo o foco, porque não conhecia a palavra. Tem muita gente que é enganado fácil, irmãos, pelas lábias de muitas pessoas, de muitos falsos profetas aí, vamos colocar assim, pessoas. Por quê? Porque falta conhecimento.
E o conhecimento, eles sabem, mas não buscam dentro da palavra de Deus. Então o povo foi destruído por quê? Porque rejeitou o conhecimento. Quando eu rejeito conhecer a Deus, irmãos, eu sou destruído. Quando eu rejeito conhecer a Deus, irmãos, eu vou à falência. Quando eu rejeito o conhecimento de Deus, eu não prospero. Eu não vivo uma vida íntima, uma vida de santificação, uma vida de quebrantamento na presença de Deus. Então a Bíblia aqui vai dizer, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Ou seja, Deus estava repreendendo o povo ali, ei, você rejeitou o conhecimento também, eu vou te rejeitar. Tu não vai ser sacerdote diante de mim, irmãos. É impossível, a pessoa rejeita o evangelho de Deus e quer ser um homem ou mulher de Deus, quer ser um pastor, quer ser um missionário. Era o que estava acontecendo aqui. Deus falou, ei, como você rejeitasse o meu conhecimento, eu também vou rejeitar, você não vai ser sacerdote diante de mim. Ou seja, nós pegamos nos dias de hoje, tem pessoas que querem ser pastor sem ter o conhecimento, tem gente que quer ser evangelista sem ter o conhecimento, tem gente que quer montar igreja sem ter o conhecimento. Nós precisamos crescer, irmão. Jesus, a Bíblia diz, no capítulo 1 de Mateus, quando ele crescia, a Bíblia diz que Jesus crescia em conhecimento, em graça. A graça é do Espírito Santo, o conhecimento é Bíblia. Jesus lia Bíblia, por isso que foi um homem bem sucedido na face dessa terra. E aqui Jesus, o próprio Deus repreende o povo de Israel, uai, você rejeita a mim o meu conhecimento, então eu também vou rejeitar, você não vai ser sacerdote não. Não existe você ser um homem de Deus sem ter o conhecimento, né? Às vezes a pessoa quer muito ser usada, irmãos, na presença de Deus, mas não tem conhecimento e quer fazer as coisas de qualquer jeito. Aqui o Senhor está falando que rejeitarei os sacerdotes, os pastores, porque não conheceram o conhecimento. Conhecimento é Bíblia, irmãos, Bíblia. Nós devemos conhecer a palavra de Deus. Erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz, não só do pão virá o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Nós temos que examinar a Escritura, porque dela se cuida de ter vida eterna. Eu preciso desse conhecimento, senão serei rejeitado pelo Senhor. A Bíblia está dizendo aqui. Então a Bíblia vai nos continuar aqui. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei de seus filhos. Ou seja, o povo estava esquecendo da lei do Senhor, irmãos, dos mandamentos do Senhor. Quando eu esqueço do Senhor, irmãos, automaticamente o Senhor, ele automaticamente nos esquece. Né? A Bíblia aqui está dizendo. Por quê? Porque eu estou rejeitando a sua vontade. Quando eu rejeito a vontade de Deus, irmãos, quando eu rejeito o evangelho de Deus, quando eu rejeito a palavra de Deus, naquele grande dia o Senhor nos rejeitará. Porque a Bíblia diz, né, quem crê e ser batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, não precisa ser no juízo final para ser condenado. A pessoa já se condena hoje por estar rejeitando a palavra de Deus, por estar rejeitando, irmãos, está sendo destruída. A pessoa que não aceita, ela está sendo destruída, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela traz vida e vida com abundância. Então nós não podemos rejeitá-los. Não podemos rejeitar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que como eles se multiplicaram, assim pecaram. E mudarei a sua honra para vergonha. Ou seja, o Senhor está falando. O Senhor está falando, como multiplicar, assim pecaram. Ou seja, as pessoas multiplicam, irmãos. Multiplicam as coisas maus. O povo prefere multiplicar nas suas próprias vontades. O povo prefere multiplicar nas suas próprias ações, de vez de conhecer a palavra de Deus. Então o Senhor falou que transformaria a honradez em vergonha. Ou seja, irmãos, o Senhor honra aquele que tem um compromisso com Ele, mas aquele que não tem será envergonhado. A Bíblia diz que aquele que negar o Senhor diante dos filhos, o Senhor o negará diante do Pai. Então nós não podemos negar essa palavra, irmãos. Nós não podemos jamais negar essa palavra. A palavra de Deus traz vida e vida com abundância. Ela traz uma transformação real. O povo aqui foi destruído porque faltou conhecimento, irmãos. Eles não quis o conhecimento de Deus. Por isso veio a destruição. Talvez na sua vida, na sua família também foi de jeito. Você tem rejeitado a palavra de Deus. Você tem rejeitado de receber e rejeitado de fazer também a vontade de Deus. E a sua vida às vezes está vindo desse jeito. Destruição, você não consegue mais firmar, você não consegue mais voltar para a casa de Deus, você não consegue ter uma vida
conduta, uma vida de intimidade, uma vida de consagração ao Senhor, porque tem rejeitado. Às vezes, se é um pregador grande, você chega lá e aceita. Se é um pregador que você gosta, você aceita. Mas entenda uma coisa, irmãos. A palavra ela é de Deus, ela não é do pregador. A palavra é de Deus, não é do pregador, do pastor, de quem está pregando, não. Às vezes a gente rejeitamos, irmãos. Nós sofremos isso. E a Bíblia diz que come das ofertas do pecado do meu povo, e pelas transgressões dele tem desejo ardente. Ou seja, o povo, quanto mais peca, irmãos, eles têm desejo ardente. Quanto mais a pessoa rejeita a palavra de Deus, eles têm pecado ardente, ou seja, querem mais. Não rejeita a palavra de Deus, não. Não busca as coisas desse mundo, não busca os interesses desse mundo, não. Mas busca o interesse daquele que te deu a vida, daquele que morreu na cruz por você. Porque assim é, irmãos, a palavra de Deus. Para nós fechar aqui, por isso como é o povo, assim será o sacerdote, castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e darei a recompensa segundo as suas obras. Ou seja, o Senhor está falando que vai castigar segundo os seus caminhos. O caminho daquele povo era o caminho tortuoso, irmãos. Era um caminho de rejeição à palavra de Deus. Só que a Bíblia diz que dará a cada um segundo as suas obras. Se você tem umas obras boas, você vai receber obras boas. Se você tem um caminho bom, você irá receber no seu caminho bom. O interessante, irmãos, é não rejeitar. Não rejeita o seu chamado, não rejeita a palavra de Deus por nada, não rejeita o evangelho de cruz. Dai valor à palavra de Deus, dai valor ao evangelho de Deus, evangelize, pregue, envie o áudio, compartilha aí, irmãos. Jesus precisa salvar, o ide do Senhor, entrega o evangelho do Senhor, por toda criatura, vai evangelizando, e assim o Senhor irá voltar. Tem muitos lugares que não foi pregado o evangelho, e muitas vezes, as pessoas não vão conseguir entrar lá, mas um vídeo desse aqui pode evangelizar e pode salvar pessoas, salvar almas, e você é um dos missionários. Você às vezes não consegue ir, mas você enviando, você pode fazer esse trabalho de missão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos o Senhor sobre essa palavra, que o Senhor venha transformar, curar e libertar. Não nos deixa, Pai, viver nesse mundo sem o teu conhecimento. Não nos deixe rejeitar a sua palavra. Ó Deus, para que não sejamos destruídos. Mas nos ajude, ó Pai, a examinar a Escritura, porque dela se cuida de ter vida eterna. Nós queremos ser uma nova criatura na sua presença. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos, fica conosco, nos ajude nessa quarta-feira. Nos usa como canal de bênção, como canal de vitória, para pregar o seu evangelho, para pregar a sua palavra, para pregar o reino, a salvação e o perdão. Meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ô glória. Compartilhe, irmãos, esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, você que não se inscreveu. Compartilhe. Deixe seu like se você gostou. E o principal, Deus, Ele está conosco. Ajude a salvar pessoas. Ajude a salvar almas. Em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus.